Bem-vindos ao episódio das Pfizer Talks subordinado ao tema Descomplicar o Cancro. Hoje temos a honra de receber o professor Dr. José Luís Passos Coelho, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia e diretor do Departamento de Oncologia do Hospital da Luz. Olá, Sr. Professor. Muito obrigada. Muito obrigado. O Sr. Professor é ainda professor da Nova Medical School, coautora ou autor de mais de 60 publicações em revistas nacionais e internacionais e, portanto, a pessoa certa para nos ajudar aqui a mergulhar no mundo da oncologia, começarmos aqui com este episódio a desmistificar mitos e conceitos e porque é que às vezes é tão difícil falarmos sobre o mundo, no fundo, da oncologia e do cancro. Eu gostava de começar por lhe perguntar, dentro da sua experiência clínica, todos os anos em que se tem dedicado ao estudo, ao tratamento das doenças oncológicas, quais é que são os mitos que encontra mais frequentemente que as pessoas têm sobre o cancro e como é que acha que isso pode afetar a forma como os doentes e os seus familiares encaram a doença? Bom dia, obrigado pelo convite. Eu penso que, se calhar, o mito mais importante é que um diagnóstico de cancro é um diagnóstico de morte anunciada. Portanto, que é uma doença uniformemente ou com uma alta probabilidade de ser uma doença fatal. Isso não é assim. Felizmente, cada ano que passa é menos assim. O que tem havido de aumento de compreensão de porque é que o cancro ocorre e tem permitido perceber melhor como é que esta doença se desenvolve. Hoje em dia isso é história. Hoje em dia, como a indústria farmacêutica sabe muito bem, a Pfizer é um bom exemplo disso, os investigadores do laboratório têm percebido, têm conseguido identificar que numa célula oncológica, tal como nas células normais, é como se fosse uma fábrica com imensas cadeias de produção e tem-se conseguido identificar que determinadas cadeias de produção são especialmente importantes em determinados tipos de cancro. E, tendo identificado isso e percebendo que isso são fechaduras que se podem abrir e fechar, o que depois no laboratório, na farmácia se faz, é uma chave que ou abra ou feche essa fechadura. E isso tem levado a um aumento absolutamente brutal de novos fármacos que têm sido testados no cancro, tem levado a um aumento enorme da percentagem de sucesso de novos fármacos. Portanto, é muito menos frequente hoje em dia um fármaco se mostrar como ineficaz do que era no modelo anterior, e isso tem resultado em vários sítios, em várias doenças, numa relação brutal no que são os resultados clínicos no tratamento do cancro. E isso é muito perceptível em doenças frequentes como pulmão, uma redução, vários subtipos de cancro da mama, melanoma. Os resultados têm sido, de facto, muito transversais, quer em doenças menos frequentes e mais frequentes. Portanto, hoje em dia, é claro que é uma doença que, infelizmente, continua a ser fatal para um número importante de doentes. Aliás, não me quero esquecer de dizer que a razão porque o cancro continua a ser uma doença importante e provavelmente continuar a ser assim até mais, é porque é uma doença do envelhecimento. Portanto, nós vamos ter mais doentes com cancro, porque somos mais velhos, a expectativa de vida de um português, eu não sei os números exatos, mas penso desde 74 para 2000, aumentou pelo menos 10 ou 15 anos. Portanto, sendo uma doença, sendo que o cancro, tal como as doenças cardiovasculares, são doenças do envelhecimento, vamos viver até aos 80, 90, 100 anos, vamos ter mais doenças do envelhecimento e o cancro está lá. O Dr. Google é um grande concorrente, um grande nosso concorrente, depois nem sequer tem, é grátis, não tem lista de espera, está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana e, portanto, é uma fonte
potencial de informação, mas também é um bocado uma fonte de risco, porque nem todas as pessoas que se arrogam capacidade de dar conselhos estão apressadas para o fazer. Portanto, não é fácil, mas normalmente as sociedades médicas nacionais e internacionais, normalmente, estou-me a lembrar, estamos na Europa, a sociedade ESM, que é a European Society for Medical Oncology, portanto, a Sociedade Europeia para a Oncologia Médica, têm textos informativos, muitas vezes em várias línguas, algumas delas, alguns textos em português, de informação, quer para profissionais de saúde, quer para a população. Entidades como, estou a lembrar, a Liga Portuguesa contra o Cancro, por exemplo, portanto, tem informação que ajuda. Há muitas instituições de saúde, se calhar instituições estrangeiras estão mais avançadas nesse aspecto. Há muitas universidades americanas que têm textos próprios feitos para população em geral, portanto, e a população em geral podem ser pessoas saudáveis ou pessoas com doença, um bocadinho relevante, que são, obviamente, têm uma revisão e uma participação de profissionais de saúde e, portanto, dão uma informação real, informativa, que informe, que não distorça e que não assuste, porque quer pessoas informadas para usarem, para que isso seja útil em ou evitar a doença ou melhorar o resultado terapêutico. E isso, portanto, quer nas áreas de prevenção, quer nas áreas, portanto, de diagnóstico e tratamento. Muito bem. Há bocadinho também falava nos grandes avanços, de facto, na área de oncologia. Já nos falou de algumas, até de alguns dos órgãos e das áreas em que tem havido mais avanços. Eu já aludi na questão anterior à medicina da precisão, em que, de facto, através de determinados marcadores que detectam ou mutações ou algumas, no fundo, características do nosso organismo e da doença que permitem um diagnóstico ou uma terapêutica, no fundo, mais dirigida a um grupo de pessoas com características comuns. Quais é que têm sido, na sua opinião, as áreas de maior avanço na área da oncologia? Não me vou conseguir lembrar todas, mas vou-me lembrar, talvez aquela que tem sido mais divulgada, e diria mesmo mais revolucionária, é a imunoterapia. Porque é que a imunoterapia é revolucionária? É revolucionária porque se está a demonstrar que tem eficácia num número enorme de cancros. O outro aspecto é que o mecanismo de ação é completamente diferente. Os tratamentos na oncologia, e diria se calhar em muitas outras doenças, normalmente são dirigidos ao mal da fita, à célula cancerosa. Portanto, nós temos tentado tratar o cancro ou destruindo ou controlando, digamos, domesticando a célula tumoral, fazê-la dividir menos, crescer mais devagar, não crescer. E o que a imunoterapia fez não tem nada a ver com isto. O cancro as células cancerosas são células muito inteligentes porque desenvolvem uma série de vantagens a pouco e pouco. E uma das vantagens que desenvolvem é que conseguem enganar as células do sangue, do hospedeiro, humanas, a dizer, nós somos quase células normais. Portanto, o nosso sistema imunitário fica distraído e não se apercebe que o cancro, às tantas, é como se fosse uma infecção, um órgão estranho que devia ser combatido pelo sistema imune. Portanto, é aquilo que se chama uma imunotolerância. Portanto, o cancro causa no hospedeiro, no organismo do indivíduo, uma tolerância e o sistema imune não responde. E o que a imunoterapia faz diz, acorda. E portanto, são medicamentos dirigidos não ao cancro, mas às células imunitárias. Retira-lhes esse travão e
obrigas a atacar o que é estranho, e aí é atacar estes vários tipos de cancros que disse e outros. Tanto que a toxicidade que estes medicamentos podem ter não tem nada a ver com as toxicidades habituais que a gente via, nomeadamente com quimioterapia, e estas toxicidades normalmente são doenças autoimunes. São manifestações parecidas com as pessoas, com aquilo que se descreve, por exemplo, para o lúpus, portanto, em que são um sistema imunitário desregulado a atacar o organismo como se ele fosse estranho. E pode atacar o fígado, pode atacar o rim, pode atacar o pulmão, que são as toxicidades que nós vemos na imunoterapia. Isto tem que ser absolutamente revolucionário. Não é por acaso que as duas pessoas que descobriram os dois alvos, neste momento, mais usados em termos terapêuticos, há outros que estão em desenvolvimento, ganharam um prémio Nobel da Medicina há menos de 10 anos. Nós estamos a falar de coisas muito, muito recentes. Portanto, é claramente novo. Depois, há uma grande evolução na genética, portanto, naquilo que são as alterações dos genes que controlam o funcionamento das células, e essa evolução genética é em dois aspectos que são totalmente diferentes. Um é, voltando aqui à Angelina Jolie, que já deve ter as orelhas quentes nesta altura, portanto, ou seja, alterações genéticas que são de indivíduos que podem passar de pais para filhos, que os irmãos podem ter, os sobrinhos podem ter, portanto, se estudam normalmente, inicialmente, estudando a incidência inesperada ou a idade ou em número de determinados cancros numa família, e há, portanto, alterações genéticas que passam de pais para filhos e são responsáveis por, nos países ocidentais, por exemplo, esta mutação BRCA, que é a mais frequente, é cerca de 10% dos cancros da mama. Há outras mutações que se aplicam em determinados cancros do cólon, que são hereditários, a polipose adenomatose familiar, que é sobretudo em indivíduos muito jovens que fazem centenas de milhares de polipos e que têm que remover o cólon, porque senão, quando chegam à idade adulta, têm seguramente um cancro do cólon, ao chamado síndrome de Lynch, que são doentes que têm tumores em vários sítios, nomeadamente no cólon, e o Sr. Lynch ainda é vivo e ainda trabalha, portanto, mais uma vez, isto tudo, estamos a assistir a um filme à medida que ele corre, e, portanto, permite fazer diagnósticos em doentes e identificar familiares de risco e fazer atitudes preventivas. E isto é importantíssimo. Se calhar as outras grandes duas revoluções serão o aparecimento de, e não deixa de ser um bocadinho imunoterapia, mas é uma coisa diferente, é a presença de anticorpos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são fármacos que são ligados aos anticorpos, como aqueles que nós desenvolvemos para controlar as infecções, a gripe, o Covid, o sarampo. Portanto, são proteínas que vão contra determinados alvos e que ou só por si conseguem destruir células tumorais quando essas células têm um número aumentado desses receptores. Aconteceu isso da doença HR2 na mama e no estômago, por exemplo, são os dois. Ou, nos últimos 10, 15 anos, tem-se conseguido carregar esses anticorpos agora com os venenos. Ligaram-se uns fármacos, uns deles que já tinham sido testados nos anos 70, mas matavam os doentes, eram tão tóxicos que não podiam ser usados, mas agora, como vão ligados aos anticorpos, vão ser transmitidos quase exclusivamente à célula tumoral, e isso aumentou brutalmente. Aqui são aquilo que chamam os antibody drug conjugates, ou seja, são umas misturas de um fármaco ligado a um anticorpo. E esses mesmos anticorpos hoje em dia estão também a ser ligados agora não a medicamentos, mas a isótopos radioativos. Isótopos radioativos que são assim carregados para chegar às células tumorais, e alguns já estão no mercado para tratar câncer da próstata, por exemplo. Portanto, é também uma área
grande avanço. Depois há inúmeras outras avanços que não são talvez tão bombásticos, mas são igualmente importantes quando, por exemplo, o cancro da mama, que é o cancro mais frequente nas mulheres, que é tratado, na maioria delas, no respeito à terapêutica médica, com tratamento hormonal, com bom sucesso. Conseguimos de descobrir medicamentos que conseguem amplificar, aumentar a eficácia do tratamento e duplicar o seu efeito. Temos um tratamento que pode ser não tão bombástico, mas tem uma aplicação brutal, muito grande de pessoas. E, portanto, isso tem resultados muito grandes. Bom, eu ficaria aqui a ouvi-lo durante horas. Queria fazer uma última pergunta. Não só, enfim, enquanto médico, investigador, mas também uma pergunta mais pessoal. Relativamente ao futuro, acha que não é uma questão de criar expectativas, mas vê como possível que no futuro todos os cancros possam ser curados? E gostava de lhe pedir, lá está, do ponto de vista mais pessoal, uma última mensagem, quase que um bocadinho como se tivesse uma varinha de condão. Que desejo é que teria para no fundo, para este campo da oncologia? O desejo que eu teria para este campo da oncologia é ficar desempregado em breve, mas a mim, enfim, tenho já uma coisa que não é muito relevante. Eu acho que normalmente as coisas em medicina não se fazem em saltos, fazem-se em uma progressão gradual, mas de facto temos assistido a grandes saltos e a compreensão que tem havido do funcionamento da célula tumoral tem resultado em atitudes terapêuticas que estão a alterar muito isso. Mas o grande objetivo, no fundo, é tentar, e já se acontece, isso é muitas vezes, é tornar esta doença uma doença que, relembra, a maior parte destas doenças são curáveis, a maior parte dos cancros são curáveis, mas aqueles que chegam à fase de doença avançada, metastática, e que já não são, transformá-las em doenças fatais, em doenças crónicas, como a diabetes, como a insuficiência cardíaca e outras doenças desse género. E isso já é uma realidade para muitas situações. É preciso, obviamente, o ideal é que as pessoas não chegam a ter essa doença, e, portanto, é fundamental avançar no combate aos fatores de risco conhecidos. E há muitos que estão claramente à nossa mão. O tabaco é conhecido e de todos. A curva de incidência, ou seja, do aparecimento dos novos cancros do pulmão por ano, é uma curva que é paralela, no século passado, à curva do começo das pessoas que começaram a fumar 10, 20 anos antes, a curva de cancro do pulmão. Nos Estados Unidos, eu não sei se em Portugal isso já se nota, mas entre os homens já diz o tabagismo está a baixar e a curva do cancro do pulmão está a baixar, mas as mulheres ainda não começaram a fumar mais tarde. Portanto, é um fator que depende exclusivamente de nós não o ter. E em relação com, não diria todos, mas a grande maioria dos cancros é claramente, e cancro do pulmão, cancro da boca, cancro da bexiga, cancro do estômago, a relação é enorme, aumenta o risco, é brutal e é conhecida. A obesidade é uma doença que torce. Vamos para aqui mais magrinho. Olhamos um bocadinho para o lado, mas está relacionado com várias neoplasias, com o cancro da mama mais frequente, com o cancro do endométrio, que é o revestimento do útero, e outras. Portanto, é uma coisa que é, para não falar das doenças cardiovasculares e outras, portanto, é claramente uma coisa que a OMS diz que é o tabagismo do século XXI, e há áreas na prevenção que nós já avançámos e temos esperança de avançar brutalmente. Vacinas. A vacina para a hepatite B, o tratamento da hepatite C, a vacina HPV. A gente tem esperanças que a vacina do HPV acabe com as doenças relacionadas com o HPV. A vacina do colo do útero, mas
grande parte dos carcinomas da orofaringe, os que não estão relacionados com o tabaco, carcinoma do canal anal, portanto, há várias doenças relacionadas com o vírus. Portanto, aí também avanços em termos de prevenção. E outra prevenção, que é um misto entre prevenção e diagnóstico precoce, é a participação em rastreios. Falando tanto de rastreios, é, portanto, importante que as pessoas participem nas doenças que nós sabemos que podemos diagnosticar precocemente, ou às vezes até antes de detectando uma lesão que seja uma doença pré-maligna. Quando um indivíduo, homem ou mulher, com mais de 50 anos, vai fazer uma colonoscopia ou faz uma pesquisa de sangue oculto das fezes e se encontra sangue na amostra e depois faz a colonoscopia e se apanha um cancro de cólon que é curável cirurgicamente, ou até se apanha uns pólipos que são lesões benignas, mas que alguns deles, se não forem retirados, podem evoluir para cancro de cólon, digo, estamos a evitar cancro. Portanto, a adesão aos rastreios que são recomendados, que são cancro de cólon, cancro da mama, cancro de colo do útero, e provavelmente em breve são as recomendações da União Europeia, se calhar cancro gástrico, que é uma coisa que existe em Portugal mais do que no restante dos países europeus, cancro da próstata, que tem algumas controvérsias por causa de preocupações com diagnósticos, eventualmente de doenças que possam não ser clinicamente relevantes, e cancro do pulmão, por outros problemas que têm a ver de encontrar-se muita coisa, porque estão as pessoas fumadoras, os fumadores têm muita patologia associada ao tabaco, mesmo que não seja cancro, mas são atitudes que diminuem a incidência do cancro das doenças oncológicas em geral. Portanto, a prevenção, prevenção é essencial. Para quem fuma, há sempre esta mensagem de vale a pena deixar de fumar, porque assim que se deixa de fumar começa a diminuir também com o tempo o risco, não é? Que se foi acumulando durante os anos em que se fumou. O rastreio e o professor Passos Coelho qualquer dia ficar desempregado. Isso no futuro. Isso mesmo. Isso é portanto, um momento de isso. Sobre parar de fumar, eu se calhar a pergunta para as pessoas é: porquê que fumar? Não explico qual é a razão. Porquê é que fuma? Não é fácil parar uma dependência, como é óbvio. E o tabaco é uma dependência. O tabaco são medicamentos, são compostos químicos com o objetivo específico de criar uma dependência. Mas é preciso que os fumadores percebam que devem parar cedo. Não podem estar à espera de um susto. Porque entre parar de fumar e reduzir a mortalidade associada ao tabaco, na mortalidade associada às doenças cardiovasculares, é relativamente rápido. Penso que à volta dos 5 anos já se nota uma grande redução nesse risco. Mas para o cancro é preciso muito mais tempo. Só ao fim de 10 anos ou mais é que o risco começa. Portanto, não é bom esticar a corda, porque depois o risco não diminui de um dia para o outro. O indivíduo já parou de fumar, mas até isso se transformar numa redução real do risco de vir a ter cancro, são precisos uns anos bons. Portanto, é preciso parar ontem. Exatamente. Não começar, ou então parar. Isso mesmo. Escolas. Sr. Professor Passos Coelho, muito obrigada por nos ter recebido, muito obrigada por tudo o que aprendemos consigo hoje e pelas curiosidades que nos despertou a atenção e que vamos aprender ainda mais. Muito obrigada por ter estado em mais esta edição das Pfizer Talks. Vemo-nos em breve.